Aleluia, a paz do Senhor Jesus, meu povo abençoado, firme e forte na rocha. Louvado seja Deus em mais um dia, em mais um despertar, no qual o Senhor nos colocou de pé para mais uma missão, mais uma batalha, mais um dia do qual o Senhor escolheu nos colocar aqui para Ele continuar o que Ele começou na minha e na tua vida. Aleluia, louvado seja Deus por isso. Mais um despertar, se alegre ao amanhecer. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Quando o salmista relata esse versículo em Salmos, né? Sabemos que a maioria dos salmos de Davi foram escritos em perseguições, em aflições, em passando momentos ali não muito agradáveis, né? E nem confortáveis, mas ele sempre com temor a Deus e sempre com a tua oração elevada ao céu. Aleluia. Tanto é que no Salmo 121, a palavra do Senhor diz que ele olha para o alto, que é de lá que vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor, no qual criou os céus e a terra. Então que seja assim conosco. Amém. Eu não sei quanto tempo que algumas coisas vêm acontecendo na tua vida, mas hoje veio uma nova oportunidade de você resolver, de você buscar direção, de você buscar estratégia, de você estar disponível para Deus poder continuar fazendo através da tua vida, na tua vida e pela tua vida. Amém. Louvado seja Deus. Então reconheça o zelo do Pai em cada amanhecer, em cada despertar divino, que isso considero isso a maior riqueza do mundo, é você ter acordado. E tem gente que às vezes está tão atribulado na vida, tão fora de Deus, tão fora da vontade do Senhor. O Senhor fala para vir para cá, a pessoa está para lá, que pessoas não estão dando valores mais na vida do qual é preciosa aqui para nós, o nosso tempo aqui é muito valoroso. Por isso que muitas das vezes pessoas às vezes tentam dar um tempo para o Senhor, se dedicar com o tempo com o Senhor, continuando a sua adoração e tendo aquele momento de comunhão, congregando ao Senhor. Muitas das vezes pessoas não conseguem, porque o próprio diabo tem lançado setas para tentar afastar esse tempo da pessoa, da vida, com comunhão com os irmãos e buscando a Deus, porque sabe que esse tempo é precioso, sabe que esse momento de comunhão, congregando ao Senhor no meio dos irmãos, no meio de vários gravetos pegando fogo, esse tempo é precioso, é preciso. Você está ali continuando a tua caminhada. E muitas das vezes o inimigo quer matar esse tempo na tua vida. E às vezes você pensa, você fala assim, não, dia de semana não, deixa para o domingo, deixa para o sábado. E isso tem te deixado desnutrido, isso tem te deixado apagado. Né? Aí você fala assim, mas só um dia? Mas se fosse um dia de você não ir na semana e cultuar, congregar o Senhor, e continuasse no mesmo fervor, na mesma constância, né, na tua caminhada diária, amém, chegaria no domingo totalmente ali disposto, né, a entregar tudo que você buscou, se encher em Cristo durante sua semana toda. Mas se fica do mesmo jeito, os afazeres tomam conta, a parte profissional, tudo toma conta, menos Jesus. Aí chega o domingo, não vai ter como ter muito êxito, né? Deus, se Ele quiser, Ele faz, amém, é verdade, mas a gente tem nossa parte de se mover, de caminhar e de marchar. E o Senhor trabalha muito com esforço, né? Você vê que muitos dos profetas, dos apóstolos, quando servos, homens de Deus, pessoas que não eram de Deus, mas se esforçaram para estar próximo de Deus através de Jesus, houve milagre. Aleluia. Gosto de sempre trazer aqui a passagem do paralítico de Cafarnaum, aqueles 4 amigos. Aleluia, Senhor, mova esses 4 amigos na minha vida, na tua vida. Ora a Deus para que você esteja com 4 amigos desses. Não precisa nem ser 4, às vezes você tem 2 aí nessa mesma disposição de estar contigo em toda situação. Amém? Aqueles 4 amigos do paralítico, Jesus estava pregando numa casa do qual a palavra diz, através do Evangelho de Marcos, no capítulo 2, que a casa estava tão cheia que não dava para chegar à porta. Mas aqueles 4 amigos
pegaram o paralítico e o levaram até essa casa. Aleluia. E chegou lá, não tinha como nem chegar na porta para falar para Jesus que tinha um paralítico ali, porque não tinha como, né? Era tanta gente. O que eles fizeram? Foram pelo telhado. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que Jesus parou tudo que ele estava pregando ali, porque viu a fé deles. Fé de quem? Dos 4 amigos que estavam em volta do paralítico. Lembra dessa passagem? Então, a amizade influencia sim, tá, meus irmãos? Porque através da fé daqueles 4 amigos, Jesus curou aquele paralítico. Aleluia. Louvado seja Deus por isso. Então reconheça que só de você ter sido acordado e reconhecer quem te acordou, você é rico, você é filho do dono do ouro e da prata. Às vezes você está aí chorando porque não tem isso, não tem aquilo, queria ganhar mais aquilo, queria ganhar aumento, tem que reconhecer, tem que me ver. Mas se você tiver o dono do ouro e da prata, não tem o porquê você às vezes ficar aí nessa murmuraçãozinha. A murmuraçãozinha pode atrasar um pouco as coisas na tua vida. Lembrando o deserto, aquele povo que outrora, conduzido por Moisés, que era para ser 40 dias para eles dar aquela caminhada até chegar na terra prometida. E por causa da murmuração, por causa da reclamação, por causa daquele povo que nunca estava bom, mesmo Deus fazendo tudo, Deus estendeu os 40 dias para durar 40 anos. E o próprio Deus falou que em cima de 40 dias, cada um dia que passava equivalia a um ano, né? Ia ser o fruto do que eles plantaram, né? E semearam, como se diz assim, a palavra diz que Deus castigou cada dia que valeu um ano e juntou 40 anos. Mas eles mesmos semearam isso, né? Eles mesmos semearam murmuração, semearam idolatria, semearam coisas ruins aos olhos de Deus e Deus permitiu que eles plantassem. Amém? Então, não murmure, nem murmurinho, nem murmurão, evite, né? Seja mais grato do que ingrato. Ore mais e reclame menos. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Eu tô aqui para falar de socorro. Socorro bem presente e socorro vem do céu. Quem que é o nosso socorro? Jesus. Quem que nos resgatou? Jesus. Quem que nos tirou das garras do inimigo, que outrora nós andávamos nas trevas, e quem que nos colocou para andar na preciosa luz? Jesus. E quem que enviou Jesus? Que? Quem que enviou Jesus para nós? Espírito Santo. Não, quem que enviou o teu filho? Jesus. Não, quem que enviou Jesus para nós? Quem que enviou Jesus? Quem que é pai de Jesus? É Jesus? Não, e o pai? Eu não sei o nome. Como que não? Como? Ué, quem que é o pai? A Trindade é a primeira. Deus. Deus. Então, quem que enviou Jesus? Deus. Então, acorda, pai. Você é crente, varão, pelo amor de Deus. Eu tô aqui para falar de socorro um pouquinho. De muitas das vidas que ainda não receberam esse socorro que já foi enviado do céu pelo próprio Deus, né? Imagina você negar um socorro divino, né? Que o próprio Deus enviou para te salvar e te tirar desse lamaçal que você está atolado até hoje. Aí você fala, não estou atolado, estou tranquilo. Não, espiritualmente. Se você ainda não recebeu Jesus, você negou Ele. Se ainda você não recebeu Jesus, você vive na mentira. Mas eu não minto, não, mas a vida que você vive fora da verdade é uma vida de mentira. É uma vida de enganação. É uma vida passageira. Mas quando você vive uma vida no autor da vida e na verdade você está vivendo uma vida de propósito. Aleluia. Então eu quero deixar aqui uma passagem do qual o Senhor me levou, e eu lendo essa passagem o Senhor foi trazendo uma reflexão muito forte sobre os dias atuais, né? É do Antigo Testamento, mas eu falo que é um todo só. O Antigo é sombra do Novo, enfim, o quanto que é importante você reconhecer o que foi feito pela tua vida, e o quanto também é importante você reconhecer o resultado, que é você estar fora, é você buscar fora. Deus já enviou teu Filho, tudo o que precisamos está em Cristo Jesus.
e muitas pessoas não vão até Cristo Jesus. Consulta outras coisas, consulta as coisas que é pecado aos olhos de Deus, abomináveis, idolatria, outros deuses, outras coisas que é do maligno. Eu quero deixar aqui um exemplo, né, do resultado de buscar fora da presença de Deus. E às vezes muitas coisas na tua vida não está desencadeando ou desenfreando, né, avançando, né, tanto espiritualmente, emocionalmente, enfim, por você estar buscando fora de Jesus. Você até fala de Jesus, você fala de Deus, mas você frequenta lugares que não é do agrado de Deus. Você busca em lugares que não é do agrado de Deus. Você consulta coisas que não é do agrado de Deus. Aleluia. Só há um Deus. Aleluia. Só um. Outro igual não há. Só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então, eu queria deixar aqui claro, né, o resultado para que você tenha consciência e que essas vendas caiam dos seus olhos, que a tua mente seja liberta em nome de Jesus através dessa simples palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração sobre o socorro já ter vindo há 2025 anos atrás e pessoas estão buscando fora e às vezes não entende o porquê de alguns resultados ruins na vida dela. Amém? Louvado seja Deus. O Senhor já nos mandou um socorro. Aleluia. Jesus já veio e Ele está disponível para todos, mas nem todos querem. O que Ele pode fazer? Nada. Se você não quiser Ele na tua vida, não tem como ninguém fazer nada a não ser você mesmo, mas seja responsável também quando vir a colheita fora da presença de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz através de Mateus, capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, no 27, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu darei descanso a vossas almas. Então, Jesus está fazendo um convite, vinde a mim. Cansado, sobrecarregado, é a vida que você vive fora da presença de Deus, que às vezes você acorda e fala que está cansado. Eu conversei com uma pessoa, falou, nossa, acordei cansado. Eu falei, espiritual. Aí o povo já fala que o crente é louco. Como que você acorda cansado, filho? Você dormiu às 8, você deitou às 8 da noite e acordou às 8 da manhã do outro dia e está cansado? Eu já repreendo em nome de Jesus, da malignidade, toda ação maligna espiritual que cai por terra agora na tua vida. Olhou assim, amém, amém. Existe, é real, mas muitos ainda não enxergam. Por isso que eu oro a Deus que você busque no Senhor Jesus. Se você buscar fora, você vai ficar cada vez mais cego e não vai enxergar. Eu quero deixar aqui uma palavra do céu que abra o teu coração e te desperte para que você busque o sentido da vida, o autor da vida, que é Cristo Jesus, e viva uma vida de propósito, não uma vida de proposta. Amém? Segundo o livro de Reis, eu quero ler do versículo 2 em diante. Após a morte de Acabe, rebelou Moabe contra Israel. Versículo 2. E Acasias caiu pelas persianas de uma sala da casa que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros e lhe disse, vão e perguntem a Baal-Zebude, Deus de Ecrom, Deus com D minúsculo, se acaso eu sararei dessa enfermidade. Parece que ele caiu de um sobrado, né, dessa casa aí e se extrapolou inteiro e mandou seus mensageiros ir consultar outros deuses, aleluia, e ele estava em Israel, aleluia, e pediu para que eles fossem consultar Baal-Zebude, Deus de Ecrom, se acaso eles viveriam. Versículo 3. Então o anjo do Senhor falou com Elias. Tinha profeta nessa época, tinha homem de Deus, mas ele preferiu buscar fora. Ele já estava doente, já estava enfermo, e mesmo assim ele terminou de acabar com a própria vida, buscando fora, né, da presença de Deus.
tinha profeta. Hoje temos profeta. Você precisa saber o resultado de quando você rejeita uma palavra de Deus. Você tem buscado fora e Deus tem enviado muitos servos, muitos homens de Deus para falar com você, aleluia, e você tem desfeito, você não tem recebido, você tem insistido em buscar fora. Você precisa saber o efeito disso, aleluia, para que você redobre a sua visão e volte o quanto antes. Aleluia. Por que volte quanto antes? Porque você tem dono, você tem proprietário, você é criatura que saiu de um Criador. Aleluia. Você não pertence a esse mundo. Aleluia. Você não pertence a essas coisas que você está emocionado e está vivendo cegamente, sendo usado pelo diabo. Aleluia. Deus quer te resgatar, mas para isso você precisa querer sair. Senão você vai ficar e o resultado não é bom. Voltando no texto, e Acasias caiu, se extrapolou e pediu para os seus mensageiros consultar outros deuses. Deuses. Aleluia. Então, na sequência, o anjo do Senhor falou com Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E lhe dirás: não há Deus em Israel, de modo que vos tendes ide consultar Baal-zebude, Deus de Ecrom. Na mesma hora Deus interferiu e enviou um anjo, o próprio Senhor, para Elias: levanta e vai e sobe encontrar com os mensageiros do rei de Samaria e pergunta se não há Deus em Israel. Aleluia. Deus tem visto os teus desvios, Deus tem te acompanhado, aleluia, mas Ele não interfere em coisa que você está querendo, mas essa mensagem é para te despertar, para sair de mundo sombrio, para sair dessa escuridão e viver na clareza da luz do Espírito Santo. Aleluia. Portanto, assim diz o Senhor: do leito em que subiste, não descerá. Ele quis que os mensageiros fossem consultar deuses de madeira que não fala, que não ouve, que não enxergam, que não se move. E o próprio Deus já deu a resposta: Deus de Israel, Deus de Jacó, Deus onipotente, onisciente, Deus Pai Todo-Poderoso, já deu a resposta para o profeta Isaías. Portanto, assim diz o Senhor: do leito que subiste não descerá, antes certamente morrerá. Já deu a resposta, não precise mais consultar. Isso é o resultado de vidas que buscam fora. É a morte espiritual mais para os nossos dias de hoje. Porque se fosse como antigamente, não sobraria muita gente. Deus ia matando na hora. Ele é justo, mas Ele é misericordioso. Tanto que amou o mundo de tal maneira que falou: vou enviar meu filho. Vou enviar meu filho, senão vou acabar de novo, que nem eu acabei na época de Noé, porque tá feio. Então, você precisa ter a consciência do resultado de onde você busca. Amém? Que essa fachada, uma hora esse pano vai rasgar e esse pano sujo vai rasgar e você vai entrar para o meio disso daí, você não vai dar conta. Mas eu oro a Deus que em vida você seja despertado pela palavra de Deus, através do Espírito Santo, através dessa mensagem. Amém? Você não descerá desse leito, você morrerá, Acasias. E quando os mensageiros voltaram para o rei, ele lhe disse: por que vocês voltaram? Elias encontrou os mensageiros e falou que o Senhor mandou falar para ele que ele não vai viver, ele vai morrer. E os mensageiros voltaram para o rei, e o rei perguntou: por que já voltaste? E eles responderam: encontramos um varão que nos disse: ide voltai para o rei que vos enviou, e lhe dizeis assim: assim diz o Senhor, não há Deus em Israel, para que tu envie para consultar outros deuses? Portanto, o leito que subiste não descerá, e morrerás certamente. Então lhe disse: que aspecto tinha aquele homem que encontraste que vos disse? Ao temor, quem que era esse homem que falou que eu vou morrer? E eles lhe responderam: um homem peludo e rodeava os seus lombos com um cinto de couro. Então ele disse: é Elias. Eu preciso te falar algo aqui também. O inimigo te conhece. Te conhece, é teu adversário. Seja fiel, crente, cristão, aleluia. Porque somos uma Bíblia aberta onde a gente for. Somos o reflexo da imagem do Senhor aqui nessa terra, aleluia. Carregamos a presença do Senhor através do Espírito Santo. Somos mensageiros de Cristo, aleluia. Temos duas plateias, aleluia. A de dentro quando servimos e a de fora quando caminhamos, fora da congregação local onde a gente congrega. Então, seja o que você é dentro e fora,
Amém? Para que o próprio inimigo enxergue a presença do Senhor na tua vida, porque a luz ilumina as trevas. A luz prevalece, as trevas não. E mediante o teu caminhar, o teu firmamento, as trevas vão enxergar o Deus que você serve e muitas vidas podem vir para Jesus. Amém? Mas nesse caso, o rei preferiu procurar fora e ele encontrou um resultado rápido. Deus interferiu rápido. Aleluia. Você está insistindo em procurar fora de Deus e não tem saciado. Deus está interferindo, mandando profeta, mandando um homem de Deus, mandando mensagem, através de vídeo, através de muitas coisas, mas você está descartando. Não queira esperar ele se achegar do jeito dele. Eu falo que Deus ele é tão amoroso que quando ele quer se achegar em alguém, aleluia, não espere esse momento, irmãos. Né? Busque quando se pode achar. Aleluia, receba essa oportunidade de você, nesse dia, nessa manhã de quinta-feira, se entregar totalmente ao Senhor e ser liberto de todos os vínculos malignos que você se vinculou, não na sua inocência, mas na sua consciência. Mas do mesmo jeito que você teve consciência para entrar, tenha consciência para sair. No nome de Jesus, há poder nesse nome, cadeias são quebradas, correntes são despedaçadas, você pode ser liberto se você quiser, aleluia, maior é Deus. Não deixa se intimidar, não deixa se oprimir por espíritos imundos, não deixa ser oprimido. Deus quer te libertar, Deus quer sarar toda ferida interna no teu interior, na tua alma. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mas depende do teu declarar. Em nome de Jesus, eu oro a Deus que o Espírito Santo vá de encontro e já destrava a tua boca para você declarar que você quer Jesus na tua vida, para que você seja liberto de coisas malignas, em nome de Jesus, para que sua vida possa caminhar num sentido do qual Deus possa ser o condutor de tudo. Aleluia, de acordo com a vontade do Senhor, terra, céu. Amém? Não tem nada de bom fora. Olha o resultado de quem busca fora. Aleluia, eu vou continuar o texto. E o homem reconheceu, é Elias, o tisbita. Então o mesmo enviou logo a ele um capitão de 50 com 50. Um capitão de 50 com 50. 50 homens comandados por um capitão. Qual subiu a Elias? Elias estava no monte. O qual subiu a Elias e esse estava sentado no cume do monte. Sentado no cume do monte. Em espírito com o Senhor. E ele disse: Homem de Deus, o rei manda dizer que tu desça. E Elias respondeu e disse ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e teus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu os 50. 2 vezes foi consumido o exército de 50. Na terceira, ele reconheceu que não é de qualquer jeito que chega na presença do Senhor.